Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para essa terça-feira, 4 de maio de 2021, teremos 6 palpites. Vamos começar ali na Itália, na segunda divisão, e vamos fechar na Libertadores. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. E bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Empoli e Cosenza. Jogo válido pela segunda divisão italiana. O Empoli, atual primeiro colocado, com 67 pontos, e o Cosenza, tanto faz, em 17º com 35 pontos. Duas equipes em momentos completamente opostos. O Empoli, apesar de vir de uma derrota do Ascoli, vinha de 2 vitórias e 2 empates. E o Cosenza, nos seus últimos 5 jogos, são 3 derrotas e 2 vitórias. Para esse jogo, galera, a Série B italiana, ela tem até uma boa tendência de gols em alguns jogos. Em outro, costuma dar aquela certa raiva que todo mundo já passou. E para esse jogo, galera, a tendência, na minha visão, era de ao menos 3 gols nesse jogo. Mas como a equipe do Empoli em alguns jogos deixa muito a desejar, eu acredito que ao menos 2 gols aqui deve ser possível, e o terceiro vai ser um brinde para nós. Até porque os últimos 5 jogos do Empoli, 4 tiveram 2 gols ou mais. No caso do Cosenza, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 4 jogos, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, é um jogo que tem uma tendência de ao menos 2 gols no jogo e a possibilidade de sair até o terceiro. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,35. Com 10, 15 minutos, essa odd está batendo em 60 e tem muito valor para um jogo que bota uma equipe que é líder da competição, que vem bem no campeonato, que vem marcando muitos gols e também vem sofrendo muitos gols, contra a equipe que vem ali da zona do rebaixamento, vem de uma boa vitória e também vem marcando e sofrendo muitos gols. Acredito que ao menos 2 gols deve sim ser possível nesse jogo. Caso saia apenas 2 gols, nossa aposta é devolvida. Menos disso, ela é perdida, e mais 3 ou 4 ou mais a gente tem a aposta vencedora. Acredito que o terceiro gol possa sair, mas por uma precaução a gente vai no mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60, ali com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para Pisa e Venezia, jogo válido também pela segunda divisão italiana. O Venezia atual 5º colocado com 56 pontos e o Pisa em 13º com 44 pontos. Também jogo de equipes completamente opostas. Enquanto o Venezia está ali na faixa de playoffs, já querendo garantir a sua vaga nas semifinais dos playoffs, o Pisa quer correr o mais rápido possível da zona do rebaixamento e até, quem sabe, pegar uma última vaga nos playoffs, também a primeira divisão. Um jogo é mais um jogo que tem uma tendência até boa para gols, e eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo deve ser possível. Até porque os últimos 5 jogos do Pisa, 4 tiveram 2 gols ou mais. No caso do Venezia, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, os últimos 5 jogos, todos também tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, são duas equipes que brigam por objetivos na competição, são duas equipes que vêm marcando e sofrendo muitos gols, então não tem outra alternativa senão mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,35, mas é um jogo com 5, 10 minutos, essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor para duas equipes que precisam da vitória, que precisam chegar aos seus objetivos e que vem marcando e vem sofrendo muitos gols, como é o caso de Pisa e Venezia. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, a tendência de gols costuma ser boa, e em todos os últimos 5 jogos teve ao menos 2 gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 com 5, 10 minutos de jogo. Passando agora para Kiel e Sandhausen, jogo válido pela segunda divisão alemã. O Kiel, atual 4º colocado com 50 pontos, e o Sandhausen ali em 15º com 31 pontos. Mais um jogo de duas equipes em momentos opostos. O Kiel briga pela faixa de playoffs da primeira divisão e o Sandhausen briga para sair o mais rápido possível de perto da zona do rebaixamento. É mais um torneio que tem uma tendência boa para gols e duas equipes que vêm correspondendo a isso. Nos últimos 5 jogos do Kiel, tirando o último que foi contra o Dortmund pela Copa da Alemanha, vamos computar apenas os últimos 4 jogos que foram válidos pelo campeonato alemão da segunda divisão. Nos últimos 4, 3 tiveram ambas marcam. Já no caso do Sandhausen, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram ambas marcam. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4
tiveram ambas marcas. Ou seja, é duas equipes que vem marcando e vem sofrendo muitos gols, principalmente a equipe do Sandhausen, que está muito agressiva nos seus jogos, tá dando muito espaço, mas também tá buscando os seus gols e tá conseguindo marcar, como foi com o Furt, que chegou até virar o jogo, mas acabou cedendo o empate e até a virada novamente para a equipe do Furt. Então é uma equipe que vem muito para cima, que dá muitos espaços, mas também que costuma fazer seus gols. Por isso nosso palpite para esse jogo, ambas marcam, odd na casa de 1,65, porque a equipe do Kiel precisa muito da vitória, não vem de uma boa sequência, vem tomando muitos gols e pega a equipe do Sandhausen, que tá precisando sair da zona do rebaixamento, tá fazendo gols, mas também tá deixando espaços na defesa, o que tá ocasionando muitos gols em seu sistema defensivo. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,65 para Kiel e Sandhausen. Passando agora para Manchester City e PSG, grande jogo do dia, jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. Aqui a gente tem duas boas equipes que não tem muito o que comentar. É um jogo que tem uma tendência muito grande para gols, até porque o primeiro resultado foi 2-1 para o City. O PSG vai ter que sair para o jogo, vai ter que se expor, enquanto a equipe do City é aquela equipe que gosta de ter a bola, que gosta de jogar o seu futebol. Então eu acredito que tanto o City como o PSG podem ter espaços e podem até ocasionar esses espaços, até porque duas equipes que contam com excelentes jogadores, têm muita qualidade técnica para tentar furar essas defesas. Por isso eu acredito que ambos marcam nesse jogo. Esse é o nosso palpite, odd está na casa de 1,64, porque a equipe do PSG vai ter que sair pro jogo, tem um contra-ataque muito forte com o Mbappé, o Neymar é um cara que desequilibra muito quando tá com a bola no pé, e a equipe do City é uma equipe muito forte também, que deve deve ter o controle das ações, mas também deve dar espaço para a equipe do PSG poder marcar seus gols. E os espaços que a equipe do PSG deve dar na subida pode ser uma boa oportunidade de gol para o City. Um jogo muito grande, um jogo muito importante para ambas as equipes, por isso eu acredito que ao menos um gol cada uma deve fazer, até porque é um torneio eliminatório, ambas precisam da vitória, principalmente o PSG, e o City não deve ficar muito atrás. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,64 para City e PSG. Passando agora para Barcelona e Boca Juniors, jogo válido pela Libertadores. Os dois times venceram os seus primeiros jogos, ambos com 6 pontos ali, o Barcelona em primeiro e o Boca em segundo, o Barcelona em primeiro pelo saldo de gols. Aqui, galera, é duas boas equipes que em seus campeonatos nacionais vêm muito bem. Tanto o Barcelona como o Boca Juniors são segundo colocados, o Barcelona é segundo colocado no campeonato equatoriano, vem de 3 vitórias seguidas, sendo que nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e um empate, enquanto a equipe do Boca é segunda colocada no campeonato argentino em seu grupo e nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. São duas boas equipes que não tem muito o que falar, mas ainda assim eu acredito que a possibilidade de ao menos 2 gols nesse jogo é muito possível, porque é um jogo que vale a primeira posição do grupo. O time do Boca é um time bom, o time do Barcelona também, tanto que ambos vêm fazendo e sofrendo alguns bons gols. O Barcelona, nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. No caso do Boca Juniors, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 4 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Então não tem outra alternativa senão mais de 1,5 gols. A odd está na casa de 1,37. Essa odd com 5, 10 minutos, ela tá batendo 1,50 e tem muito valor para um jogo de duas boas equipes, 2 bons times, mas que o Boca, na minha opinião, tem uma leve superioridade por ser uma escola argentina, uma escola melhor do que a equatoriana, mas o time do Barcelona é uma boa equipe, já mostrou isso nessa própria competição, foi 4-0 no The Strongers, ganhou do Santos na Vila Belmiro, então acredito que ao menos 2 gols aqui deve sim ser possível, então por isso nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5, 10 minutos de jogo. E passando agora para o último jogo do dia, LDU e Flamengo, outro jogo válido pela Libertadores. Aqui o Flamengo primeiro colocado com 6 pontos, a LDU em segundo com 4 pontos. Outro jogo importantíssimo para ambas as equipes, duas boas equipes da competição também, duas boas equipes que vêm fazendo até boas campanhas em seus campeonatos. O Flamengo no seu campeonato carioca e a LDU no campeonato equatoriano. E para esse jogo, galera, eu também acredito que a possibilidade de gols deve ser muito grande, até porque o Flamengo também
quando enfrenta a LDU, sempre tem uma grande dificuldade com a equipe equatoriana, principalmente quando joga no Equador devido à altitude de Quito e devido ao time bom que a LDU sempre monta. Sem falar que nos últimos 5 jogos da LDU, 4 tiveram 3 gols ou mais. No caso do Flamengo, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, os últimos 2 jogos foi 2 partidas com 3 gols ou mais. Ou seja, 2 boas equipes em campo. O Flamengo, quando joga, tem uma tendência muito grande de gol. E a LDU sempre dá trabalho, então não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,80, uma odd muito boa para um Flamengo que quando joga é tendência de muito, mas muito gol, devido àquele ataque muito bom que a equipe tem. E a equipe do LDU, quando joga dentro de casa, usa muito o fator da altitude ao seu favor e costuma dar muito trabalho para o Flamengo, tanto que os dois últimos jogos foi 3-1 e 2-1. Então acredito que deve ser um jogo sim para gol. São duas boas equipes que vão brigar pela primeira posição do grupo. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,80. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!